Bem-vindo a todos hoje nesta aula da nossa EBD Evangelística. Nós vamos começar com uma leitura da Palavra de Deus do livro de Daniel, capítulo 5, e nós vamos ler os primeiros 9 versículos. Daniel, capítulo 5, versículo 1 a 9, diz assim a Palavra de Deus: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, aqui a palavra pai no original também pode significar avô, que é o caso aqui, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, enquanto bebiam dos copos tirados do templo do Deus vivo. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. E gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei, dizendo aos sábios de Babilônia: Qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. Aqui nesta lição nós vamos aprender sobre o desprezo por Deus na vida de Belsazar. Ele era o neto do rei Nabucodonosor, um homem muito rico, com grande influência, com um reino muito grande. Mas tudo que ele se preocupava era uma festa grande que ele estava organizando. Enquanto as forças inimigas estavam se aproximando da cidade de Babilônia, ele estava se preocupando com as preparações da festa para os 1000 convidados, só pensando em diversões e celebrações, se gabando de sua capacidade de beber. A gente pode ver no início da festa, ele bebeu muito e também ordenou que o vinho fosse servido nos cálices de ouro e de prata que foram trazidas do templo em Jerusalém pelo seu avô Nabucodonosor. Ele tinha um desejo de insultar a Deus abertamente, enquanto bebia vinho, muito vinho, das cálices, né, dos cálices do templo do Deus vivo, o Deus verdadeiro. Eles começaram a adorar os seus deuses de prata, de ouro, de madeira, de dinheiro, de posses, de habilidades humanas. Belsazar tinha esse desejo consciente de insultar ao Deus vivo. E a nossa geração hoje em dia é muito parecida com Belsazar. Quantas pessoas gostam de gabar do seu conhecimento, dos seus posses, das suas habilidades, das suas riquezas, insultando Deus propositadamente, blasfemando contra Deus. A maioria das pessoas hoje em dia está deixando Deus de lado, está querendo viver sem Deus e até contra Deus.
E nós podemos também ver que muitas vezes nós somos parecidos ao Belsazar. Nós somos como ele, preguiçosos. Ele achava que ele era bom, ele achava que ele não precisava fazer nada para se melhorar, para ser uma pessoa mais honesta, mais responsável. Ele só queria se divertir, ter prazer e não pensava em suas responsabilidades. Os inimigos estavam se aproximando, ele não se importou, não prestou atenção. Ele era muito preguiçoso e nós também podemos ser preguiçosos quanto ao bem, ao estado da nossa alma. Às vezes, dia após dia, nós achamos que nós somos bons o suficiente, especialmente quando nós ouvimos a palavra de Deus. Nós tentamos nos convencer que nós não precisamos disso, que nós somos bons o suficientes. Nós queremos só nos divertir, queremos ter prazeres, divertimento, acumulando coisas, e nós deixamos para depois, para mais tarde, as coisas importantes que realmente importam à nossa alma, e nós nos esquecemos que a nossa culpa diante de Deus está se acumulando dia após dia. Quantas vezes nós já deixamos isso de lado, tentamos não pensar nisso, especialmente depois de ouvir a palavra de Deus? Também nós somos orgulhosos como Belsazar. Ele queria ser admirado por muitas pessoas e ele estava se gabando de suas capacidades, até capacidade de fazer o mal. E nós também temos essa inclinação. Nós também somos pessoas orgulhosas. Talvez não abertamente, mas nos nossos pensamentos. Nós achamos que nós somos muito bons, melhores do que outros. Queremos ser admirados pelas pessoas em nossa volta, por nossos amigos. E muitas vezes nós nos gabamos de habilidades, de coisas boas que nem são nossas, que recebemos de Deus. Capacidades de fazer algo, né? Uma habilidade especial. A nossa beleza, talvez. Coisas que Deus nos deu. Mas nós nos gabamos disso, como se nós tivéssemos feito essas coisas. E também, muitas vezes, nós nos gabamos das coisas erradas que nós temos a ousadia de fazer, de cometer. Não é? Nós nos sentimos orgulhosos que nós tínhamos a coragem de fazer algo errado. Até para convencer a nós mesmos, né? Para silenciar a nossa consciência. E Belsazar, como eu já mencionei, ele tinha o desejo de insultar a Deus. De propósito, será que nós já chegamos neste ponto também? Às vezes, vejo crianças, adolescentes, querendo mostrar, ao ouvir a palavra de Deus, querendo mostrar que não são interessados e ficam meio deitados, quase dormindo. E alguns têm até prazer nisso, para que todo mundo possa ver que eles não estão interessados na palavra de Deus. Será que nós já estamos chegando neste ponto de ter prazer em insultar a Deus? Nós lemos que de repente, no meio da festa, algo horripilante aconteceu, né? Belsazar viu uma mão na parede da sala onde estava, uma mão de um homem escrevendo palavras na parede. E o que aconteceu com Belsazar, esse homem orgulhoso, tão capaz, tão presunçoso? Ele entrou em pânico, ele ficou apavorado. A Bíblia fala que ele começa a tremer, quase desmaiar. Ele ficou com grande medo, todo o seu orgulho e presunção sumiram. E ele estava desesperado para saber o que significavam essas palavras, mas ele não conseguiu achar ninguém que podia explicar, mesmo prometendo coisas grandes, riquezas e posições importantes, ninguém podia explicar as palavras. Até que rainha disse para chamar Daniel. Nesse ponto no tempo, talvez o Daniel não teria mais a posição de influência, de confiança do rei, como ele tinha antes, né? Mas Daniel foi chamado. E Daniel explica ao rei Belsazar
exatamente o significado das palavras que Deus tinha dado a ele. Vamos ler em Daniel capítulo 5, versículo 22 a 29, o que Deus diz através do seu servo Daniel. E tu, Belsazar, que és seu filho, o filho de Nabucodonosor, Daniel veio falando sobre Nabucodonosor, comparando Belsazar com ele. Agora ele diz: e tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto que aconteceu com Nabucodonosor. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele. E tu, os teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Estas palavras, deixa eu explicar aqui, que foram escritas na parede, são palavras que têm significado em hebraico, como também aramaico, a língua do rei Belsazar. Significados diferentes, e é assim que foi a mensagem de Deus, dado em duas línguas. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. E Perez, ou Upharsin, Parsim, Perez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Esta foi a mensagem de Deus para Belsazar. Ele, cheio de orgulho, imaginando que a sua vida era dele, pertencia a ele, ele podia fazer o que quisesse. Ele foi lembrado de que seus dias foram contados por Deus e estavam nas mãos de Deus. E ele foi achado sem valor diante de Deus, pecaminoso, sem justiça para poder oferecer a Deus. E seu reino seria dividido entre os medos e os persas. E naquele mesmo momento que Daniel pronuncia o significado dessas palavras, desta sentença, as tropas inimigas entraram pelos portões da cidade de Babilônia. E logo depois, Belsazar foi morto. Que triste fim de um homem tão grandioso, orgulhoso. Os nossos pecados, as nossas vergonhas também serão julgados por Deus. Ele já determinou o dia para o nosso julgamento. Você já pensou nisso? Aquele dia já foi estabelecido, já foi decidido por Deus que dia que vai ser o nosso julgamento. Nós vamos ter que aparecer diante dele. E aqueles que viveram orgulhosamente em seus pecados, deleitando nos pecados longe de Deus, serão lançados para longe de Deus. A Bíblia nos adverte aqui no livro de Daniel e em muitas outras passagens sobre este julgamento. A Bíblia nos adverte em muitos lugares. E também Deus, Ele envia advertências para nós. Neste mesmo tempo, nós estamos vivendo dentro de uma advertência muito grande e séria de Deus. A pandemia do coronavírus é uma advertência séria ao mundo e a nós. Quantas dificuldades essa pandemia já trouxe a nós. Para mostrar para nós que essa vida aqui, que nós temos tanto orgulho dela, vai acabar e pode acabar logo. Que nós somos frágeis, que nós não temos nada diante de Deus que pode preservar a nossa vida,
que nos torna melhor do que outros. Quantas dificuldades a pandemia já trouxe para nós. Talvez alguém já morreu na sua família, outros ficaram muito doentes, outros perderam seu trabalho, que isso afetou a sua vida. São advertências de Deus para nos mostrar que nós não deveríamos colocar a nossa confiança nas coisas aqui, nem em nós mesmos. Mas diferente de Belsazar, que já recebeu a sua sentença de julgamento bem naquela mesma hora, Deus nos adverte e ainda dá tempo para nós nos arrependermos. E Ele também deu, junto com essas advertências, um caminho de escape. Se nós confiamos no Senhor Jesus Cristo, se nós pedimos por perdão dos nossos pecados, todos aqueles pensamentos de orgulho, todas as nossas atitudes erradas, todas as vezes que nós esquecemos de Deus e queríamos viver para nós mesmos, que tínhamos prazer em ofender a Deus, se nós confessarmos a Deus todas estas coisas, Ele nos perdoa. Ele nos limpa e Ele nos muda. E Ele nos dá a vida eterna. Ele paga o preço em nosso lugar. Então, eu queria realmente hoje instar com vocês, que ainda são jovens, mas já podem ver estas coisas que eu acabei de falar, que hoje você se achegue ao Salvador em arrependimento, enquanto ainda há tempo. Não deixe para depois e não seja orgulhoso como o rei Belsazar. A sua vida vai acabar em breve, talvez. A sua vida aqui na terra não vai te dar satisfação, não vai te dar a última felicidade. Busque ao Senhor, seja humilde, confesse ao Senhor os teus pecados e Ele te perdoa. O hino que nós vamos cantar agora é um hino que fala destas coisas e que insta com vocês sobre esse destino da sua alma, o final da sua vida. Que este hino possa te ajudar a refletir sobre esta questão tão vital. Que Deus te abençoe.